Graça e paz, irmãos. Eu venho deixar uma passagem aqui para vocês rapidinho. No livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 14, 16 e 20. Diz assim: Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. E no versículo 16, diz assim, no final do versículo 16: Mesmo que aqueles três homens, que três homens são esses? Noé, Jó e Daniel. Mesmo que esses três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos. E no versículo 20, Deus repete isso mais uma vez, pela terceira vez. Mesmo que Noé, Daniel estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar-se a si mesmo. Mas o versículo central dessa passagem é o 14, que diz assim: Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. E eu achei tão linda essa passagem que o Espírito Santo foi ministrando, né? Porque Deus usa homens de carne e osso para dar exemplo, que assim, se eu tivesse que... porque ele estava até falando sobre o juízo que ele ia trazer sobre Jerusalém e Judá, sobre a ruína que ele ia trazer sobre Jerusalém e Judá. E ele usa esses três homens como exemplo, que não dava para poupar ninguém. Mas se esses três homens estivessem nessa cidade, nessas duas cidades, ele poderia poupar somente esses três homens, porque eles eram, por causa da sua retidão, por causa do caminho que eles andavam, por causa do caráter desses homens. Mas que nem os filhos desses homens poderiam ser limpos, ser salvos, né? Dessa destruição que viria. Somente se esses três homens estivessem na cidade, só eles poderiam livrar-se a si mesmo. Deus fala que, eu não vou deixar de enviar ruína para essa cidade, porque tá demais. Mas se esses três homens estivessem nessa cidade, só eles poderiam livrar-se a si mesmo, porque eles eram retos no meu caminho, né? Praticamente isso. E é muito lindo você ver três homens normais, três homens comuns, eram homens comuns, Noé, Daniel e Jó, eram homens comuns, e Deus usa eles como exemplo antes de destruir uma cidade. Vocês têm noção disso? É tipo Deus falar assim: olha, eu vou trazer uma ruína sobre tal lugar, mas se essas três pessoas estivessem lá, elas seriam as únicas poupadas. E essas três pessoas são pecadoras também, essas três pessoas são pessoas comuns também, mas pela misericórdia de Deus, por Deus considerá-las retas, Deus pouparia elas. E Deus usa ela como exemplo, e Deus usar essas três pessoas como exemplo lá na frente, quando acontecer algo parecido. Isso é muito lindo, né? E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração por meio dessa passagem, né? A primeira coisa que o Espírito Santo falou por meio dessa passagem foi que, por que esses três homens? Por que usar esses três homens como exemplo? Daniel, Jó e Noé. Porque eles não se prostraram às suas dificuldades. Eles não se prostraram para o mundo. Daniel não se prostrou para a Babilônia, para os costumes da Babilônia. Ele não se adequou à Babilônia. Noé também não se encaixou no mundo na época no seu tempo. Ele não se encaixou, ele foi totalmente desencaixado. Ele falou: vou construir uma arca, e um cara chegou: vou construir uma arca totalmente diferente. Imagina alguém falando isso hoje. Ia ser totalmente... As pessoas iam chamar de maluco, louco, e ainda iria falar isso dele. Naquela época, então, deveriam ter feito muito pior, né? Então foram pessoas desencaixadas desse mundo, pessoas que não se prostraram para suas dificuldades, não se prostraram para o mundo, muito pelo contrário, mas viveram de acordo com a palavra do Senhor, viveram de acordo com aquilo que eles acreditavam, com seus princípios, com seus valores, e foram até o fim com isso. Segunda coisa, essas três pessoas, esses três homens, eles não negaram Jesus. Como assim não negaram Jesus? Eles não amaldiçoaram
o seu Deus. Eles não negaram murmurar, eles murmuraram com certeza. Eles deviam ter as suas inseguranças. Tipo, Noé, eu tô construindo isso, Senhor, pelo amor de Deus, honra a minha fé. Jó questionou várias vezes na palavra de Deus. As pessoas falam que não, mas você vê os questionamentos de Jó. Mas você via um temor de Jó a Deus, né? Então ele não negou Deus, ele não negou, né? E Daniel foi a mesma coisa. Daniel não negou o seu Deus, não negou os seus princípios, os seus valores, quando ele resolveu não se prostrar aos hábitos da Babilônia, né? Então a segunda coisa é, eles não negaram Jesus, eles não negaram Deus e nem se afastaram de Deus. E isso é muito importante, porque foram homens que em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao caos, eles preferiram questionar, eles preferiram sofrer, não é que eles preferiram, mas diante de tudo de ruim que aconteciam com eles, eles escolheram permanecer na presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Jó perdeu tudo, praticamente tudo. E ele escolheu permanecer. Questionando ou não questionando, ele escolheu permanecer na presença. Noé, tendo insegurança de que o dilúvio ia vir ou não, ele escolheu o quê? Acreditar na palavra, ele escolheu permanecer na presença. Daniel, sem saber se ele iria voltar, como seria a vida dele, se ele seria honrado ou não, se ele seria morto na cova dos leões ou não, ele escolheu permanecer confiando no Senhor, mesmo falando, cara, que Deus é esse que me coloca numa cova de leões? Ele poderia negar, ele poderia escolher se afastar, mas ele escolheu permanecer na presença. E eu acho que esse é um dos segredos, uma das chaves preciosas do reino de Deus. É você escolher permanecer na presença. Permaneça na presença, questionando ou não. Permaneça na presença, na cova dos leões ou não. Mas permaneça, porque esses 3 homens, eles permaneceram na presença em meio às piores dificuldades da vida deles. E por último, eles viviam, ou seja, eles conviviam com a palavra de Deus no seu coração. O que fez Noé construir a arca e não querer desistir? Foi ter a palavra de Deus no coração dele. O que fez Jó permanecer? Foi a palavra de Deus no coração dele. Ou seja, é você viver aquilo que você escuta, é você viver aquilo que você lê da palavra de Deus. E a mesma coisa com Daniel. O que fez Daniel permanecer firme, permanecer fiel em meio à Babilônia, em meio à cova dos leões, podendo ser morto? Foi confiar na palavra do Senhor, foi viver. E quem vive com o Senhor é quem tem intimidade com Ele, é quem acredita na sua palavra. Eles viveram com o Senhor. E isso fez com que eles tivessem um caráter aprovado pelo Senhor. Porque eles viveram a palavra. E viver a palavra é você permanecer. É você ter intimidade. E você só consegue isso por meio da palavra, por meio da oração. De um relacionamento com Deus. E esses 3 homens tiveram isso. Tanto é que Deus fala que, por causa da retidão deles, Deus pouparia eles. Caso eles estivessem nessa cidade que seria destruída. Né? E qual é a diferença deles pro... Porque Deus poderia, né, usar lá na frente, mas Deus não usa. Dos discípulos, e o Espírito Santo me incomodou para falar isso para vocês. Que a gente venha querer ser homens e mulheres de Deus. E não apenas discípulos do Senhor, discípulas do Senhor. Porque os discípulos, eles caminhavam com o Senhor. Eles viam milagres do Senhor, eles caminhavam com o Senhor, eles escutavam as parábolas do Senhor. Mas muitos deles não viviam com Cristo. Muitos deles não tinham uma vida com Cristo. E é uma vida com Cristo que revoluciona toda a tua vida. É uma vida com Cristo que faz você permanecer. É uma vida com Cristo que faz o teu caráter ser aprovado pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. E o discípulo, ele só caminha, mas ele não vive. Não todos têm discípulo que caminha e que vive. Mas a diferença entre ser um homem de Deus e uma mulher de Deus é esse. É você viver com Cristo. Quando você vive uma vida com Deus. Agora, o discípulo, ele só caminha. Então, que a gente venha querer ser como esses 3 homens. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Que a gente venha querer ser homens e mulheres de Deus.
que vivem e não só caminham com Deus. Amém.